Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula, ao nosso aulão prático da técnica Chubbuck. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Daniele Pezente. Dá um tchauzinho aí, Dani. Oi, gente, boa noite a todos. A todo mundo que vai assistir depois, todo mundo que está aqui agora. Obrigada, tá, gente, pela participação de vocês. Eu vou pedir agora para a gente fechar as nossas câmeras, para a gente fechar os nossos microfones, para a gente poder começar, tá bom? Obrigada. Vou destacar você, hein, Dani? Destaca. Eu quero destaque. Eu gosto de destaque. Tá, por enquanto, como tá aparecendo só nós duas aqui para mim, tá gravando pelo meu computador, eu vou deixar assim, aí daqui a pouco eu te destaco para você ficar maior, tá bom? Beleza. Uhum. Então, Dani, quer se apresentar, falar um pouquinho de você? Pode ser. Bom, meu nome é Daniele Pezente, eu sou atriz desde 2008, que eu comecei minha carreira, mas eu comecei no teatro, né? Então eu tenho uma companhia de teatro chamada Cia Incrível Teimosa, eu sou palhaça, então não dá para perceber, mas eu sou palhaça e eu trabalho já com palhaçaria desde 2016. E, assim, eu sempre trabalhei com audiovisual, mas eu queria me aprofundar mais, eu quero entrar realmente nessa área, sabe? E eu estava procurando técnicas que eu me identificava. E a da Ivana foi a que eu mais me identifiquei, eu gostei muito. E estou aqui no meu primeiro mês de aula. Estou adorando. Com a Lohana. Que bom, Dani, eu fico feliz, viu, que você está tendo uma experiência bacana para você, assim, nesse momento, né? Eu amo palhaçaria, amo de paixão, assim. Na teoria, eu tenho uma palhaça, mas sempre resisti em me aprofundar totalmente, assim, mas é um... Você joga, é uma delícia. É sempre um campo que eu quero voltar, que é muito rico, né, gente? É muito rico. Inclusive, quando você não quer ser, né, palhaço, palhaça, você é um campo que estimula muito o nosso trabalho de atuação, né? A gente responder rápido, a gente aprende a improvisar, né? Tá totalmente, realmente aberto para o jogo de um jeito incrível, né? Então, recomendo muito mesmo. A improvisação ela é extremamente importante, né, para palhaçaria, então... Sim. E a coisa de você aceitar o seu ridículo, que é essencial, né? A gente esconde. Maravilhoso. Que bordo. Perfeito, Dani. E me apresentar um pouquinho também, gente, mas não vou me alongar muito, não. Como eu falei para vocês, meu nome é Lohana, eu sou atriz também, sou professora de teatro, trabalho com produção, fazemos tudo, artista faz tudo, gente, para sobreviver. Então, eu estudo, enfim, tenho minha formação, né, em teatro, e eu estudo a técnica Chubbuck, Chubbuck desde 2017 com a Marina, e aí para mim foi muito interessante assim poder conhecer a técnica, perceber o quanto ela transformava meu trabalho, sabe, e atendia muitas lacunas que eu sentia ainda, né, na minha formação, e foi muito importante para mim. Eu acho que foi um salto assim que eu reconheço no meu trabalho. Então, para mim, foi muito bom, sabe, unir a minha formação a essa outra possibilidade de formação, e a gente vai ficando mais complexo, né, gente? E eu acho que quanto mais complexo, melhor, né? E mais possibilidades, um campo maior e mais fértil a gente abre, né, para o nosso trabalho, para a nossa pesquisa pessoal, para as nossas possibilidades criativas, e mesmo de como sujeito, né? Para a gente ter uma existência mais livre, mais criativa e mais abundante aí no mundo. Aí, Dani, o que a gente vai fazer? A gente tem um monólogo, galera, de drama, imagina, que eu estava dando aula até agora, pensei que tinha errado, mas é um monólogo de drama, curtinho, bem bonito, que vocês receberam, né, nos grupos. Eu adoro esse monólogo, já trabalhei ele com alguns alunos, com algumas alunas, e eu achei ele muito interessante, assim. Aí eu vou fazendo uns comentários durante, tá? E aí eu vou pedir para vocês segurarem as dúvidas de vocês, anotarem, e aí depois a gente vai ter um tempo só para as perguntas, tá bom? A partir do que a gente trabalhar aqui hoje, ou outras dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Aí, Dani, como a gente começa? Eu tenho uma proposta, a gente começa com você se apresentando, bem como a gente faz nas aulas mesmo, né? Você se apresenta,
trabalhando o que você escolheu como substituição, o que você escolheu como objetivo de cena, e aí você faz a sua preparação, né? Eu queria pedir para você fazer o diário emocional e o momento anterior, tá? Por favor. E aí, quando você estiver pronta, você fala pronta, abre o seu microfone, eu vou ficar aqui de ponto, né, de referência para você, e aí você faz o seu trabalho conforme você estudou, e aí a gente começa a conversar, tá bom? Bem como a gente faz na sala, bem tranquila, bem relaxada, tá? Essa apresentação, então, eu já faço agora, né? Antes de fazer o diário emocional. Não, você faz como a gente faz, não, você faz seu diário emocional, conforme a escolha que você fez, faz o momento anterior, se você pensou em algum, você faz. Se você não pensou, a gente pensa aqui juntas, tá bom? Tá. E aí, diário emocional, momento anterior, e começa a apresentação, tá bom? E aí, depois, gente, a gente vai falando o que é o diário emocional, o que é o momento anterior, o que é isso, o que é aquilo, tá bom? Para deixar tudo bem claro. Tá ok. Pode ficar à vontade, pode desligar o seu microfone, isso. Pode começar a fazer o seu diário, tá? Eu fechei a minha câmera. Para vocês saberem, gente, a Dani, ela saiu de frente da câmera para ela conseguir fazer o diário dela. De repente, ela achou que assim ela ficaria mais livre, mais solta para conseguir fazer um bom trabalho, tá? Pode abrir o seu microfone, Dani. Pronta. Eu fiquei tão feliz quando você me ligou falando que queria me ver. Meu coração ficou palpitando do jeito que ele tá agora. Aí eu pirei, né? Eu fui até a biblioteca atrás de autores que dissessem exatamente o que eu queria para você. Mas aí eu percebi que eu estava sendo boba. Só eu sabia o que te dizer. Eu amo você. Confie em mim. Do mesmo jeito que eu confio em você, assim a gente vai longe. Eu não entendi o que aconteceu naquela noite. Você saiu sem dizer nada. Pegou sua mala e saiu, deixando com cara de trouxa. Aí me liga um mês depois como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma amiga. Que sempre me diz, tenha olhos para ver. E eu estou tentando. Eu já até coloquei um holofote para te ver, lembra? Mas eu ainda estou tentando entender. Eu não consegui entender. Lembra daquela noite que a gente saiu tarde daquela festa? A gente foi andando para casa. Você meio bêbado.
cantando para mim? É isso que eu quero. Eu quero que você continue cantando para mim. Fica comigo. Fica comigo pelo menos até eu acostumar a ficar sem você. Depois você pode ir embora. Cena. Sobreviveu? Ai, acho que sim. Que rola essa tensão, né, gente? Então, Dani, para começar, eu achei muito interessante assim as suas escolhas, né? No sentido de que você, por mais que você tivesse tensa, né? E como eu tô te conhecendo um pouco mais, eu consegui perceber a sua tensão. Você é isso, né? Por você ser uma atriz experiente, você vem, você se joga, eu tô tensa, mas eu vou me jogar, eu vou fazer, e eu não vou me sentir aprisionada, eu vou me expressar, né? Então é muito bom quando a gente encontra um ator, uma atriz assim, né? Que não tem medo de se jogar, né? É muito melhor a gente falar aqui, a gente pode suavizar do que falar me dá, me dá, me dá, né? É muito mais difícil esse outro movimento, né? E você dá muita coisa, né? Enfim, sentir você trazendo a sua vulnerabilidade e os momentos onde eu acho que as escolhas talvez a gente agora vai aprofundar mais, mesmo assim você bancou e foi até o fim, né? Eu acho isso sempre muito muito bonito, muito forte, né, de se ver, né? É muito bonito ver uma pessoa se apresentando, né, gente? É um pensamento meio engraçado assim, né? Mas é isso, né? A gente tá vendo, a gente não tá tocando um violão, não tá tocando um teclado, né? A gente não existe uma outra coisa, uma tela de pintura, é a gente, é o nosso corpo, é quem a gente é, né? Então isso é sempre muito bonito, né? Você trouxe um pedacinho de quem você é aqui pra gente, né? E essa exposição traz muita vulnerabilidade, né? E isso é um movimento que eu acho sempre muito, muito bonito. Então, eu tô assim hoje. Ai, Vamos lá. Então, Dani, vamos falar das escolhas, né? Vamos. Vamos lá. Primeiro, assim, queria que você falasse para mim, por favor, um pouquinho, para a gente, né? Um pouquinho do seu objetivo de cena. O que você escolheu? Tá. Eu coloquei aqui provar a você que eu posso te amar sem te machucar. Muito bom. Muito Foi, interessante, foi, Dani. foi o que, porque na parte em que ele vai embora, muito provavelmente aconteceu algo para isso, né? Então eu acho que ele se sente ali de uma forma não segura com ela, né? Então por isso que eu entendi dessa forma que ela ali está tentando provar que ela vai amar ele, mas não vai mais machucá-lo, ele não vai precisar mais ir embora de casa, sabe? Acabou. Boa noite, pessoal. Gente, Muito bom, Dani, muito bom. Realmente, sim, foi no ponto da coisa, assim. Primeiro eu vou falar um pouquinho, gente, sobre o objetivo geral, né, e o objetivo de cena. Então, o que acontece é quando é um monólogo assim, que ele não foi extraído de uma obra maior, por exemplo, não é um monólogo de um filme, não é um monólogo de uma peça de teatro, é um monólogo que por si só ele tem uma inteireza, né? Quando é um monólogo que pertence a um filme ou a uma peça, a uma novela, uma série, enfim, a uma obra maior, a gente busca qual é o objetivo geral da personagem, a primeira coisa que a gente faz. O objetivo geral a gente consegue detectar qual é ele quando a gente percebe como a personagem começa a trajetória dela e como ela termina. É claro que tudo que acontece no meio vai ser determinante para a gente entender, né, que o objetivo geral é esse, mas a gente tem que observar esses dois pontos, eles ajudam muito a gente a chegar a uma conclusão, né? E geralmente o objetivo geral da personagem, ele está ligado àquilo que é mais importante e mais visceral. São objetivos simples, muito necessários, básicos, importantes. Por exemplo, ser amado, ser amada, ser venerado, retomar o poder, né? Retomar o meu poder,
ser validada. Então, tem uma série de objetivos gerais que a gente pode citar aqui, que falam dessas pulsões nossas primárias, né? Então, ao invés de a gente ficar elaborando muito o que pode ser, sabe, uma coisa muito complexa, e às vezes a Mari usa muito o termo esotérico, né? Muito esotérico, a gente tem que ir no que é mais pulsante, mais vibrante, né? E geralmente é aí que a gente encontra uma resposta. E como esse monólogo ele não faz parte de uma obra maior, a gente vê direto qual é o objetivo de cena, tá bom? E a Dani escolheu o objetivo, você pode repetir para a gente, Dani, por favor? Sim, é provar a você que eu posso te amar sem te machucar. Perfeito. Então, vocês reparem, gente, que a Dani, ela está colocando o você, ou seja, ela inclui com quem ela fala dentro do objetivo de cena. Isso é uma característica, né, dos objetivos de cena, segundo a técnica Chubbuck, que a gente tem uma construção frasal que ajuda a gente. Ela inclui o parceiro de cena e são verbos, né, verbos de ação e verbos que exigem uma resposta de quem está em cena com você. Mesmo que seja um monólogo, está exigindo uma resposta daquele com quem eu falo, né? Com quem a personagem fala. Então, me prove que você... E aí vem o restante do objetivo, tá? É bom a gente observar isso para quando a gente for pensar em objetivos de cena. Segundo a técnica Chubbuck, a gente já entende mais ou menos como a gente faz essa formulação. Eu coloquei aqui, Dani, o fazer você confiar que é seguro ficar comigo. Que foi uma coisa que você disse, né? Então, sim. assim, eu acho que a gente pode usar sim o que você falou, que é como se fosse um gêmeo dessa outra configuração aqui, né? Porque esse texto, ele tá falando disso, né? Ele tá falando de alguém que tá buscando o sim de outra pessoa, né? Usando determinadas estratégias específicas, né? E você reparou uma coisa muito importante, né? Que é o medo que essa outra pessoa possivelmente tem de se entregar, que quem fala, personagem que fala, detecta, né? Você quer falar um pouquinho do que você achou do texto, do que você entende do texto? Ou você já se sente contemplada, assim, pelo que você falou do objetivo de cena? Tem alguma coisa que você queira complementar, assim, do que você percebeu enquanto estudava? Nossa, agora sim não vai vir nada mais específico, sabe? Talvez ao longo da nossa conversa pode vir algo assim. Sim, as lembranças, elas vão pulando. Mas Não, fica assim, tranquila. mas a primeira vez que eu peguei o texto, eu fiquei meio assim, sabe? Eu tive que dar uma boa estudada nele, porque existem algumas intenções ali que pode passar despercebido, né? Então, talvez até tenham passado e eu não captei isso. Sim. Mas naquela nossa última aula, né, que a gente teve, tem coisas muito preciosas dentro de cada texto e a gente tem que ter esse olhar mais apurado para entender, né? Então, às vezes passa despercebido. Então, o estudo ali em cima daquele texto é muito importante, né? Por isso que eu falei, eu acho que eu precisava ter estudado um pouco mais, porque vai que, né, passou alguma coisa. Perfeito. Dani, rapidinho, gente, tem uma observação que eu não fiz, a Ana me lembrou aqui. Obrigada, Ana. Que é essa aula, gente, a maioria de vocês já sabe, mas é bom relembrar, né? Ela vai ficar gravada, tá? Tá sendo gravada agora, e essa gravação vai ficar aberta no canal do YouTube da Marina Rigueira, tá bom? Então é importante todos vocês. Já sei que vocês sabem, mas é bom a gente sempre relembrar, tá? Obrigada, Ana. Daí, gente, vamos continuar. Você fez uma observação maravilhosa, Dani, que é exatamente isso, né? Um texto como esse, eu trabalhei esse texto ontem com uma aluna. Um texto como esse, às vezes ele engana a gente, né? Trabalhei com a Helena. Às vezes ele engana a gente porque parece muito simples. Como é que eu vou dar uma importância para alguma coisa assim, né? Mas é onde está o mais simples, gente. Onde tem o simples mora o complexo, né? Quando a gente começa a se colocar, eu sempre acho bacana a gente se colocar na situação da personagem, né? Quando a gente lê um texto procurando se colocar na situação, a gente realmente percebe o quanto falar aquelas palavras seria importante ou não para a gente, o que elas significariam para a gente, o que viver uma situação daquela ali significaria para a gente. E a gente percebe que o buraco realmente ele é bem lá embaixo, né? Então, um texto como esse, ele poderia ser feito de um jeito até superficial, mas quando a gente começa a trazer as nossas experiências, a gente vai adensando ele e realmente conseguindo habitar, né, no texto.
Então, vou te perguntar, Dani, a partir do objetivo que você escolheu, quem você usou como substituição? Adivinha? A Lohana já sabe, né? O ex. Misery. O ex. Mas olha, Lohana, eu não queria usar ele. Porque eu falei, não tem mais nada a ver. Fale mais sobre esse assunto. Não vou falar tudo, tá? Não. O que você quiser falar em códigos, fala, tá, gente? Porque como é tudo muito aberto, muita gente, né? A gente tem uns combinados de quando a gente tem um desconforto, a gente fala mais em código, a gente tenta entender de outra maneira para preservar a pessoa o máximo possível que ela precisar, tá bom? Mas assim, quando eu bati o olho, eu falei, não, eu não vou porque não tem nada mais a ver, né? Não é mais da minha alçada isso. Sim. E aí eu fiz vários diários emocionais. Aí eu peguei firme nos diários emocionais, fiquei louca fazendo, e só aparecia ele. Uau! E por quê? Eu amei muito ele. Demais da conta. E você... O que acontece, Dani? Isso você já sabe, mas vou falar aqui para todos, né? A gente tem sempre, gente, que usar situações que estejam em aberto para a gente, tá? A gente não pega uma situação que, eu vivi uma situação igualzinha essa do texto, vou usar. A gente pega situações que estejam em aberto para a gente, né? Porque senão a gente não consegue fazer uma conexão emocional com o que está escrito, né? E não consegue trazer justamente as nossas experiências. Então, o diário emocional que a Dani está falando é a gente pegar o caderno nosso, pautado, né? E escrever, é como se fosse um grande vômito emocional, né? A gente faz uma escrita fluida, usando o objetivo de cena. No caso da Dani, eu preciso provar para você que vou te amar sem te machucar. Isso, né, Dani? Isso. Eu preciso provar que para você, fulano, bota o nome da pessoa, que eu vou te amar sem te machucar, por quê? E você começa a fazer essa escrita fluida, com garrancho, sem ponto, sem vírgula, sem se preocupar em pular a linha direitinho. E a gente vai escrevendo de 2 a 4 páginas e deixando essa descarga emocional sair. E ali vão ter coisas que a gente já organizou e até coisas que a gente nunca organizou, né? Ainda não. E Sofia, você pode desligar o seu microfone, por favor? Obrigada, então, querida. Aí tinha tudo a ver a questão de porque assim, né? A gente namorou durante muitos anos e, obviamente, tínhamos vários problemas, mas talvez, e daí assim, eu fazendo meu diário, eu fui vendo que muitas vezes eu não tinha o cuidado com ele, sabe? De entender o que ele estava passando, as coisas que estavam, os problemas que a gente tinha, que estavam afetando ele, e eu não entendia exatamente qual que era o problema, porque para mim, sempre que a gente se separava, é porque ele não me amava mais. E eu não estava dando atenção aos problemas, que realmente eram o problema. Então, assim, ele, enquanto eu escrevia, isso foi aparecendo recorrentemente. Eu falei, é isso. Sim. É ele. E só uma pergunta, Dani, você acha que você machucou ele em que sentido, assim? Você pode citar alguns pra gente, outros você pode me escrever no chat, tá? Tá. Uma das coisas é a minha cegueira diante do sofrimento dele, né? Porque ele me amava, eu o amava, mas ele entendia os nossos problemas e eu não. Então, sempre quando ele queria falar a respeito, né, do que estava acontecendo, eu sempre levava para o lado de que ele não me ama mais. Então, ele começou a ter muitos problemas até de saúde, problemas emocionais. Então, eu sinto que relacionamento de vocês, realmente... desculpa te interromper, foi de quantos anos? 12 anos. Então, assim, é uma história, né? E ainda ele faz parte da minha vida, né? Então, vocês trabalham juntos ainda? Assim, agora a gente não está trabalhando mais junto, mas a gente conversa, né? Porque eu acho, assim, a amizade está lá e o meu bem-querer por ele continua e vai continuar para sempre, né?
Mas, infelizmente, eu não tinha maturidade para entender essas questões, né? Esses problemas que a gente tinha, e eu era muito imatura, e para mim, separou é porque não ama mais. Não é bem assim, depois de 12 anos a gente vai tendo alguns problemas que é necessário maturidade e conversa, né? E, infelizmente, eu não tive. Ele também não teve, tá? Ele não é de todo santo, mas eu sei a parte que eu tenho nisso, sabe? Para esse nosso rompimento. Tá, e aí tem uma pergunta para você que é o seguinte: quando a gente pensa, né, provar para você que eu vou te amar, que eu posso te amar sem te machucar. Uhum. Quando você pensa nisso, assim, se ele voltasse para você agora e falasse que quer tentar de novo, propondo que dessa vez vai ser diferente, que ele vai ser melhor para você, que ele vai ser mais perto do que você espera que ele seja, você acha que você diria que sim, mesmo que o seu mental fale, não, de jeito nenhum. Tem uma parte sua em você que ficaria mexida, que possivelmente poderia dizer sim? Sim, mas eu não... Então, essa questão, por isso que eu fui muito profundamente no meu diário, porque eu, entendendo a situação hoje, não, né? Porque de forma racional, mas de forma emocional. Emocional, porque aqui, gente, a gente vê a parte emocional, né? Porque na nossa cabeça a gente organiza, a gente fica com raiva, a gente sente mágoa, né? E tem milhões de coisas, né, que acontecem. Mas se a gente for investigar, por isso que o diário emocional é muito legal, porque investigando a gente acha, a gente fala, ficaria assim, ficaria mexida, ficaria abalada, né? É por isso que eu falo que nessa primeira camada, eu não usaria ele, entende? Porque eu estava nesse racional, né? Sim. E que, óbvio, a gente vai usar o racional numa situação dessa, mas aí eu fui, né, encontrando camadas e vendo que sim, que... Muito bonito, Dani. Obrigada por essa busca. Assim, sem dúvida ajuda a gente a aprofundar o trabalho. E porque esse texto ele é um convite, né? Ele é um convite a essa pessoa ficar com você, né? Então tem que ser alguém que você se veja ficando, que você queira ficar. Né? Sim. Então vamos lá. Eu acho que temos bastante material para realmente usar ele como substituição. E é uma coisa que a gente tem que testar. Se a gente for aqui fazendo a substituição, entendendo que não é ele, a gente vai pensar em outras pessoas também, tá bom? Tá Mas bom. eu já sei que esse rapaz é profundo para você. Sim, já sabe, né? A gente vai começar a fazer agora, gente, um monólogo interno, tá? A gente vai construir frase a frase, a gente vai entender o que cada frase quer dizer, o que a personagem está querendo dizer com o que ela fala, né? Qual é o subtexto da personagem, e a gente vai construir o monólogo da Dani. O que, espelhado no que a personagem quer dizer, o que seria a Dani falando isso para a substituição dela, que, como ela bem falou aqui, né, é o ex-companheiro dela, tá bom? Vamos lá. O texto começa com: eu fiquei tão feliz quando você me ligou dizendo que queria me ver. Meu coração ficou palpitando assim como ele está agora. O que seria isso para você, Dani, do que você construiu aí? O que eu coloquei é mais ou menos isso, tá? Que me ligou dizendo que tentaria superar os nossos problemas e que queria me ver para, né? E que queria me ver para a gente tentar resolver isso. Então eu foquei nos problemas que a gente tinha. Então eu fiquei tão feliz quando você ligou dizendo que você queria resolver os nossos problemas e tentar mais uma vez. Aí meu coração ficou palpitando, é isso mesmo, porque quando a gente separava, ele queria voltar, eu ficava louca. Sim. Entendi, Dani. Você trouxe o material bom já, tá? E você trouxe, inclusive, além. Eu acho que, como você começou já muito... Eu fiquei tão alegre. Que é uma proposta, tá? É uma proposta. Não existe certo ou errado. Existem milhões de possibilidades para se fazer esse monólogo, com certeza. Talvez porque ele já estava começando muito com todo o conteúdo emocional. Tipo, eu já sei o que é, sim, vamos casar e joga o quê? Né? Parecia assim, né? Só que, assim, esse início, assim,
a pessoa não falou nada ainda. Uhum. Entende? Ela só disse no texto. No texto, ela só disse que ela queria ver. E por dentro, é claro que isso gera uma comoção, gera o que será que vai acontecer? Será que ele quer voltar? O que está acontecendo? Será que quer sair comigo de novo? Isso tudo existe. Mas o que foi dito é, eu quero te ver. A princípio, isso. Então, talvez se a gente for mais na linha do texto, talvez você comece com isso tudo mais lá dentro, porque a gente não vai chegar numa conversa dessa tão desse jeito, né? A gente vai chegar... como se, desculpa te interromper, mas é que eu esqueço. É como se ele falou, a gente precisa conversar, né? Sabe, que você não sabe o que é aquilo, né? Daí Sim. você fica com aquele ponto de interrogação. É mais ou menos aí, não é? Isso, é exatamente isso. A gente precisa conversar, bota bem como você acha que ele diria. Você fez muito isso agora. Que é o... Deixa eu botar um mudo aqui numa pessoa. Pronto. Que o que acontece? É isso, você coloca bem com as palavras dele, como ele diria isso, e você sabe o que é esse conversar. E isso vai gerar em você, claro, todo um frisson, tudo que acontece por dentro. Só que tem uma grande questão, gente, que é o grande obstáculo desse texto, né, que a gente fala. Para você, qual seria, Dani, esse grande obstáculo? Ele sempre... E justamente por ele ser um grande obstáculo, você acabaria começando de outro jeito. Ele me rejeitar, falar que não quer ficar comigo. É claro. Como se... Então, o que acontece? Gente, essa pessoa está fazendo um movimento de grande vulnerabilidade ali na frente de outra. Primeiro, você topar se abrir para alguém, que é o que a gente vai ver ao longo desse texto, é um negócio muito difícil, é um negócio muito complexo, que não é todo dia que a gente faz, porque quando alguém diz não, recusa a gente ou magoa a gente, dói demais. Se a gente traz para a nossa vida, por isso que não tem como fazer assim na superfície, né? Se a gente traz para a nossa vida, são meses sentindo dor, meses naquele jejum, naquela coisa, né? Então, assim, como ele pode dizer não? Existe essa possibilidade? Se você chega já muito, eu sabia. Tá abrindo até demais o campo, assim, para ele, né? Certo. Então, a gente geralmente, meu conselho para você é chegar tateando o terreno, que é como eu acho que a Dani chegaria também, sabe? E eu acho que tem uma relação com o que vai acontecer no restante do texto, né? Você tá cheio de expectativa, mas existe esse obstáculo do medo, né? A gente não vai viver o medo, você não vai chegar lá tremendo de medo, nada disso, mas ele existe. Sim. Então, ele existe, precisa ser superado. Então, ele dosa essa maneira como você começa, sabe? Tá. Meu coração ficou palpitando assim como ele está agora. O que você colocou para isso? Assim, com as suas palavras. Pode ser isso mesmo, mas como a Dani se sentiria? O coração saindo pela boca. Bota isso, então. Meu coração saindo pela boca, bem com o que é a sua cara, sabe? Eu fico logo com o buço suado, que eu estou bem suada já agora, e a mão assim, suada. Aí eu pirei. O que é isso? O buço suado. O que é esse aí eu pirei? Aqui eu coloquei, aí eu fiquei doida. Sim, é isso mesmo, é com as suas palavras, está falando desse frisson, dessa coisa que fica o que é, o que não é, o que será, o que vai acontecer, o que não é. Então, você falaria assim, fui até a biblioteca atrás de autores que dissessem tudo o que eu queria dizer para você. O que é isso para você? Fui até algumas amigas para me darem alguns conselhos do que falar para você. Interessante, Dani. Interessante. Geralmente, como aí tem a questão das bibliotecas e dos autores, eu costumo geralmente levar para um lugar afetivo, né? Do que você, essa pessoa, tinham em comum em relação a afetos, que você poderia mandar para ele ia sacar o que é isso, uma frase de um livro, um verso de uma música. Mas isso que você trouxe das amigas também é muito interessante. Mas sabe o que eu tinha pensado antes e depois eu mudei? Falei, não sei se vai servir. Eu costumava fazer coisinhas para ele, sabe? Florzinha de papel machê. Ah, meu Deus. Uma coisa
bem assim, sabe? Mas isso no comecinho do namoro, tá, gente? Então eu costumava fazer algumas coisinhas assim para ele, uns mimos, sabe? E eu Sim. entregava para ele. Aí eu falei, mas eu não sei se isso vai. Eu acho que não agora, por quê? Porque olha como é que é a frase completa. Eu fui até a biblioteca atrás de autores que dissessem tudo o que eu queria dizer para você. Ou seja, ela foi atrás de um meio que dissesse o que ela queria dizer. Mas aí eu Uhum. entendi que eu estava sendo boba. Só eu sei o que te dizer. Então ela está Então, falando de um meio para dizer. E depois ela entende que é com ela. preciso. Mas é uma possibilidade também, porque eu acho que o que você construía também é um meio, né? É, Por meio desse objeto você quer mostrar alguma coisa. é. E isso para vocês tem um vínculo afetivo, né? Uma coisa que ele vendo, ele rapidamente reconheceria, e você quando vê e faz, você também se sente nesse vínculo, né? Sim, sim. Vamos testar com isso, então? Tá Vamos bom. deixar e aí a gente vê o que acontece na hora que você for falar, tá bom? Então, Ok. comecei a fazer, Yasmin, como é que você diria isso? De fazer as. É, Tá. Aí eu fiquei doida, né? Porque aí lembra quando eu fazia aquelas florzinhas de papel machê? Aí eu pensei em fazer essas florzinhas para o motoboy ó, entregar para você. aqui você começou a fazer já, tá? Porque ela foi atrás na biblioteca. Então, quando eu vi, eu já estava pegando um papel e já estava fazendo, tá? Opa, Se coloca nesse si, né? uhum. Mas eu entendi que eu estava sendo boba. Mas eu entendi que eu estava sendo boba e eu tinha que dizer, eu tinha que dizer para você e não fazer alguma coisa para você. Eu acho que podia ficar um pouquinho melhor, assim, mas se são imagens que mexem com você, vamos seguir. Vamos seguir. Não Tá, acho que precisa desfazer, porque eu acho que isso é uma coisa que tem relevância para você, né? tá. Que você vai se comunicar com começou a fazer, mas não tenho que fazer nada, eu tenho que falar. Tenho que É falar. mais por aí, Eu tenho que entende? agir, eu tenho que falar do que eu Eu não tenho preciso. que ficar aqui fazendo nada, eu tenho que ir falar com você direto o que eu É. penso, o que eu sinto, sabe? Eu acho que é Até por aí. porque, até porque ele odiava isso. Melhor. Ele falava, ai, que lindo, mas sabe por dentro? Sabe o monólogo Deixa em interno off por dele? enquanto, então, Dani. Que ódio, Deixa, ai, que porque se não tinha esse lance assim, mas tem que ter para você, né? Deixa aí. Deixa aí, vamos fazer, a gente percebe como é que fica essa frase, tá? Vamos seguindo. tá Ó, bom. só eu sabia o que te dizer, né? Ou seja, eu não tenho que fazer nada, eu tinha que falar com você, eu estava precisando falar com você. Eu amo você. Acho que eu amo É você, né? isso, Essa frase, você tem uma outra substituição para ela, assim, de uma outra coisa que você diria, ou é isso mesmo? é isso mesmo, É com isso. toda certeza. Então vamos lá. Confia em mim do mesmo jeito que eu confio em você. Aí você está começando a entrar no terreno da acho que você não confia em mim, acho que Uhum, aconteceu alguma coisa aqui. Tipo, uhum, confia em mim, me dá uma chance, fica do meu lado. Eu já uhum, sinto isso por você. O que seria aham. isso? Então, o que eu coloquei aqui foi acredita em mim, porque a gente vai dar certo. A gente vai conseguir superar os nossos problemas. Então, confie em mim do mesmo jeito que eu confio em você, no sentido de confie em mim, porque nós dois juntos vamos conseguir superar os nossos problemas e ficar juntos. Sim, interessante. Mas eu senti falta de você dizer que você acredita nele também, tá? É, né? Porque a senhora tem problema em acreditar nele, né? Eu tenho. Aí que tá. Aí o final da frase vai ficar banguela. Tá, Porque vai. aí o que ela está falando é: eu já confio em você. Você confia em mim também. Entende? Então, Uhum. assim, a gente tem que trabalhar isso. O que é o que você. Para vocês ficarem juntos, é como que vocês têm que passar uma borracha, eu acho, né? Claro que a gente nunca consegue passar essa borracha, Sim, definitivamente. Mas você tem sim. que estar disposto a olhar para aquilo por outro prisma, né? Uhum. Então, eu acho que é sobre isso. Acho que dá para falar, acredita em mim, do Uhum. mesmo jeito que eu acredito em você, sabe? Tenta Sim, de novo, tenta de novo ficar comigo do mesmo jeito que eu quero tentar ficar com você, ficar com você. É, sabe? sim, Acho que poderia sim, ir por aí, assim, vamos percebendo. tá. Confia em mim do mesmo jeito que confio em você.
O Fica Comigo eu acho bom deixar para o final, Dani, porque no final tem um Fica Comigo tão bonito. Acho que agora a gente pode colocar alguma outra coisa, tipo prima. Sabe? Mas Tipo será que prima de esse Fica Comigo. confia em mim do mesmo jeito que eu confio em você? Porque a gente vai fazer dar certo? Sim, pode manter também. Mas Não é? tenta só falar mais como você faria. Se você acha que você falaria assim, deixa assim, tá? Eu acho que é só acredita em mim. Acho que do pode mesmo manter, jeito. ou bota acredita, ou mantém o confia. A questão é só quando a gente deixa o texto certinho como ele é, muitas vezes não é exatamente o que a Aquilo gente que eu fala, falaria. entende? Aham, E aham. aí é bom a gente saber por que a gente está falando o que a gente está falando, mas eu acho que isso está claro para você. Sim. Assim, juntos a gente vai longe, a gente junto vai conseguir fazer isso dar certo, a gente vai conseguir fazer essa relação dar certo, né? Eu coloquei, desse jeito a gente vai superar o nosso problema. Uhum. E aí, vamos lá. Eu não entendi. Bom, muito bom. Eu não entendi o que aconteceu naquela noite. O que aconteceu naquela noite? Só para vocês saberem, gente, nessa noite a pessoa foi embora, eles tiveram uma noite incrível. Supõe-se que aconteceu de um tudo e rolou aquela super conexão, aquela paixão e aquela coisa toda, e a pessoa pegou as malas, foi embora e sumiu por um mês, ó. Ficou em silêncio. Ou seja, essa criatura ficou um mês em pânico, sofrendo, né? Com certeza. Então, o que foi isso, Dani? Eu não entendi o que aconteceu naquela noite. Então, não vou falar tudo. Mas, para mim, foi naquela tarde. Uhum. Foi numa tarde, e daí, assim, porque eu sempre era muito Eu sei o fora que da é, tá? Mas eu vou casinha. deixar você se descabelar aí falando. Eu era meio fora da casinha, né? Assim, era Uhum. amor, amor, amor. E ele já vinha sentindo, né, que alguma coisa não estava bem. E aí aí ele me pegou em casa. Foi a primeira vez que ele tentou terminar comigo, assim. Tentou porque eu sempre ficava implorando para não. Olha que coisa. E ele me pegou aqui em casa, me levou num parquinho lindo, bonitinho, nós sentamos. Eu achei que ia ser um momento de namoro, né? E aí ele me levou de motinha, a motinha Titã dele, e ele falou que não rolava mais. E aquilo para mim eu não entendi o que estava acontecendo, porque para mim estava tudo certo, entende? Então eu fui com uma expectativa e chega lá e ele fala que queria separar. Isso que aconteceu nesse dia aqui é possivelmente o que criou uma mágoa nessa pessoa, né? Porque depois a amiga vem e fala, tenha olhos para ver, tipo assim, acorda, né? Uhum. Então, isso aqui é onde aconteceu um pequeno embrolho que você quer passar por cima desse embrolho. Uhum. Então, eu acho que é aquela outra situação mais tensa, assim, eu acho que é. Sim. Só que Sim, você talvez. olhar para ela com toda a mágoa que ela te traz, mas sem deixar essa mágoa tomar a frente, senão você não conquista seu objetivo, que é fazer essa pessoa achar, né, que ela pode ser amada novamente, que vocês podem ficar juntos de novo, né? Ela vai sair correndo, coitada. Tá. Então, Tá. eu Então eu uso aquela questão, né? eu acho que sim, tá? Tá. Tá. Podemos, porque eu acho que ela é muito mais forte do que o dia que ele tentou terminar com você. Certo. Porque quando Então ele eu fez aquilo, ele terminou com você. usarei ela. É, Tá. exatamente. Então, essa situação, eu não entendi o que aconteceu naquele dia, tarde, noite. Pensa o momento que você sacou, né? Noite, sim. Você saiu Aí é sem noite. dizer nada, pegou Uhum. sua mala e saiu. O que é isso? O que poderia ser isso? Assim, você não atendeu o telefone, você desapareceu, ele é um comportamento atípico, né? Você saiu sem dizer nada, isso é um comportamento atípico. O que do cotidiano de vocês nessa noite foi atípico do comportamento que você viu, né? E te pegou, ou quando você pensa nessa situação, você lembra que ele fez aquilo, sabe? Por exemplo,
disse que ia jantar com você e sumiu, e é uma coisa que ele não fazia com frequência, sabe? Pegou a sua mala e saiu, sabe? Então, isso é um detalhe de comportamento dele dessa noite em específico. Você consegue achar um detalhe específico para colocar aí? Eu estava trabalhando e ele iria me buscar. Uhum. E ele não foi. Aí meu pai foi me buscar. Aí sim, tá? E eu não entendi por quê. Você não veio me buscar, não atendeu minha ligação. Estava de carro e, enfim, vai complementando do seu jeito. Sim. Me deixando com cara de trouxa. Aí você pode botar... Eu tenho muita cara de trouxa, então eu super uso cara de trouxa. Eu também. Então, assim, percebe deixando que nem uma idiota, me fazendo fazer papel de idiota, tá? Bota o jeito que você achar que faz sentido. Aí me liga um mês depois como se nada tivesse acontecido. Que é essa conversa que vocês estão tendo agora. Aí me liga, então é um e se ele tivesse te ligado agora, sabe? Então conta aí o tempo. Aí 5 meses depois, 6 meses depois, me manda essa mensagem no Instagram, me liga, me manda um WhatsApp desse. Eu tenho uma situação aqui, depois eu te falo, mas ela se encaixa muito nisso, do que aconteceu depois. Tá bom. Então, assim, conta o tempo até essa situação, tá bom? E aí, uma semana depois, só que você tem que ficar ciente que isso aqui foi para esse encontro. A pessoa, um mês depois, mandou mensagem para esse encontro aqui, tá bom? Sim. Então tá, eu tenho uma amiga que me diz tenha olhos para ver. Eu tenho uma amiga que me diz acorda, né? Ou seja, será que esse cara merece toda a sua atenção? Será que esse cara merece você? Será que você não está depositando expectativa demais? Basicamente isso. E eu tô tentando, ou seja, eu tô tentando tirar esse véu do amor romântico quando ele vem, para tentar enxergar essa situação com frieza, né? Eu até já coloquei um holofote para te ver. Isso de holofote para ver, para mim é uma coisa mega desencaixada desse texto. Tem cara até meio de tradução, ou não sei o que deu. Eu fiquei meio assim, mas eu tentei aproximar de mim. Parece uma situação que eles viveram, onde teve um momento em que rolou isso, né? Tá me parecendo, sabe? Me lembra isso. Eu não consegui, na verdade, entender, mas aí eu tentei trazer para mim como se eu já até comecei a fazer terapia para tentar entender toda essa situação. Pode ser também, mas vamos um pouquinho diante para a gente chegar aí e ver se encaixa certinho. Eu tenho uma amiga que me diz tenha olhos para ver. Tem alguém que te aconselha em relação a ele? Mamãe. Então, assim, a minha mãe me diz, tipo, minha filha, acorda, sai dessa. Sim. Tipo, minha filha, não dá mais confiança para esse cara. Sim, toma cuidado. Bota isso, então. E eu tô tentando, né? Eu tô tentando mesmo. Botaria isso. Se você tiver coisa melhor, você coloca, tá? Eu já até coloquei um holofote para te ver. Lembra? Para mim, isso daqui, apesar de eu achar ele desencaixado dentro desse texto, é como se fosse, para mim, uma memória de alguma coisa que eles viveram. Para mim, é uma coisa boa. Uma coisa boa? Para mim, da maneira como está aqui no texto. Porque logo em seguida vem, a gente voltou andando para casa, você veio meio bêbado, cantando para mim. Então, para mim, não que... isso. Eu também acho desencaixado, mas forçando para encaixar, eu acho que para mim é uma lembrança deles dois, em um dia que botou um holofote para te ver. Lembra? Então, eu acho que é uma coisa bacana, assim. Por exemplo, vocês que faziam teatro junto, eu penso numa coisa bem literal mesmo, sabe? Um dia que você botou alguma coisa nele para ver, uma lanterna, alguma coisa assim, ou ele estava num espaço de foco, de algum jeito, sabe? E um foco para você, entende? Onde você colocou ele em foco. Não necessariamente precisa envolver luz. Eu posso falar daquele espetáculo que eu dirigi, talvez, né? Que é ele, né? Isso. Eu estava ali com ele. Porque botar um holofote em alguém, mesmo que, para mim, é que fala muito de uma situação, né? É você botar aquela pessoa em destaque, né? E quando você bota em destaque, você também vê melhor, né? Então, eu acho que eu usaria esse espetáculo, sim. Sim. E daí, mas eu continuo sem entender, né? Tipo, não entendo o
por que isso aconteceu, eu não entendo por que você fez aquilo comigo. Sim. Lembra daquela noite que a gente saiu tarde daquela festa, a gente voltou andando para casa, você meio bêbado, cantando para mim. É só isso que eu quero que você fique cantando para mim. Isso aqui é uma memória, Dani. Busca uma memória específica com ele, boa, divertida, prazerosa. E aqui são os detalhes dessa memória. Que memória seria essa? Tem muitas. Eu acho que foi, para mim, aqui, quando eu lembrei, vieram várias. Mas aí eu tenho uma quando a gente começou a namorar, porque, na verdade, eu que pedi ele em namoro, né? E a gente estava, eu trabalhava como professora, né, nessa época, também como professora, eu levava as duas profissões juntas e a gente estava numa festa dos professores, num hotel, e era noite. E ele estava com uma camisa assim toda bonitinha, sabe? Eu olhava ele assim, eu falava, ai, que tchutchuco, eu não vou perder a oportunidade. Então a gente saiu dessa festa caminhando mesmo, e tinha um bar próximo ao local. E o nome é da Silva, era um barzinho ali, e foi ali que eu pedi ele em namoro. Então é algo que até tem a ver, assim, sabe, com o texto, assim. Sim, então usa essa memória. Se ela te veio, talvez inspirada diretamente pelo texto, usa ela e a gente vai perceber o quanto ela vai preencher esse texto. Mas acho que é uma memória boa, né? De quando tá tudo começando, e o namoro, e os beijos, né? Usa essa memória. É só isso que eu quero, né? Que você fique cantando para mim. E aí tem a ver com alguma coisa que vocês fizeram nesse dia, né? Que você sorrindo para mim, você fazendo alguma coisa que ele fez nesse dia para você, por você, de repente, né? Fiquei falando os artifícios que as pessoas usam para fazer a gente rir, para fazer a gente se apaixonar por elas, sabe? É só isso que eu quero. Fica comigo. Pode ser fica comigo literalmente também, eu acho que tem a ver com isso, né? Então, fica comigo, né? Dá uma chance pra gente. Vamos tentar. Coisa em torno disso. Sim. Pelo menos só até eu me acostumar a ficar sem você. Depois você pode ir embora. O que é isso? Eu fiquei bastante em dúvida nessa parte, assim, porque esse depois você pode ir embora, ela não quer que ele vá embora. Claro que não. Né? Assim, depois você pode ir embora. E eu fiquei um pouco em dúvida. Não, existe uma mágoa, né, Dani? Eu não quero que você vá embora. Mas eu também não estava pronta para você sumir do nada. Fica comigo mais um pouco, né? Deixa eu viver isso mais um pouco. Tipo, não me tira isso tão cedo. Eu entendo mais ou menos desse jeito, né? Pelo menos até eu me acostumar a ficar sem você, né? Tipo, sabe quando você fica com alguém um tempo ainda? E aí agora sim, agora pode ir. Mas é óbvio que agora sim nunca, porque quanto mais você fica, mais você vai estar apaixonado e nunca você vai querer que essa pessoa vá, né? Então isso é uma coisa que você está dizendo, mas não é o que você quer de verdade. Mas se essa pessoa não se vê também construindo uma relação com você, de repente ela se vê ficando mais um pouco. Me passa uma sensação de que você, mesmo que a pessoa não diga sim, vamos ficar juntos para sempre, se ele disser sim, vamos continuar isso aqui um pouco mais, essa pessoa que diz sim. Ela diz sim, mesmo que depois a partida vá doer. Me dá essa sensação, sabe? Que sempre vai doer, né? A Helena ontem, trabalhando esse texto, usou o pai, que já faleceu, né? Então foi bem interessante, assim, esse pedir para ele ficar. Porque é óbvio que você nunca vai estar pronto para falar, então pode ir embora agora. Não. Impossível. Né? Então, essa frase ela vem carregada desse obstáculo, né? Então, vamos lá, Dani. Vamos ver como é que fica agora, que a gente mudou. Muita coisa ficou do que você já estava pensando, né? Mas tem esse meiozinho aí do caminho que mudou um pouquinho ali, né? Então, vamos ver o que acontece, tá bom? Tá bom. Eu vou botar você em destaque de novo. Ok. Pode me usar como ponto, tá bom? E aí eu vou pedir para você fazer o seu diário emocional, momento anterior, e vamos nessa, tá? E aí vai ter momentos que eu vou falar para você falar o seu monólogo interno, falar o seu texto, tá? Então, se você for ficar perdidinha, eu te passo aqui uma cola, tá bom? Então, fica tranquila, vamos mergulhar aí nas suas
memórias e experiências. Vamos lá. Tá bom. Momento anterior, fecha seus olhos. Acho que um bom momento anterior para você pode continuar de olhos fechados. Você voltando para uma imagem que você tenha da partida dele, de repente da casa de vocês, né? Que vocês moravam juntos, eu acho que pode ser. Não? Pensa a partida dele em algum nível, sabe? Que com certeza deixou alguma imagem gravada na sua memória. Porque isso pode te dar força de querer que ele fique. Pensar a partida vai fazer você entrar forte para que ele fique. Pronto. Eu fiquei tão feliz quando você me ligou dizendo que queria me ver. Meu coração ficou palpitando, assim como ele está agora. Aí eu pirei. Eu fui até a biblioteca, corri atrás de autores que pudessem me dizer alguma coisa para você, mas eu vi que eu estava sendo uma boba. Só eu sei o que dizer para você. Dani, vai no seu monólogo interno do que é a biblioteca, né? Que é aquele negocinho que você faz, e só eu sei o que te dizer, né? Vai, fala o seu monólogo interno, por favor, em voz alta. Eu fiquei tão feliz quando você me ligou dizendo que queria me ver. Meu coração quase saiu pela boca. Ela tá saindo pela boca agora. Aí eu fiquei doida, né? Porque eu fui atrás das meninas para elas me darem algumas dicas do que falar para você, mas eu vi que eu estava sendo uma boba, que só eu sei o que dizer para você. Agora o texto. Eu fiquei tão feliz quando você me ligou dizendo que queria me ver. O meu coração ficou palpitando, assim como ele está agora. Aí eu pirei, né? Eu fui na biblioteca atrás de uns autores para me falar o que eu poderia falar para você, mas aí eu vi que eu estava sendo uma boba. Só eu sei o que te dizer. Sim, vamos seguindo. Eu acho que o negocinho que você fazia para mão, para ele, é mais significativo do que as amigas, tá? Mas vamos seguindo, depois você faz tudo de novo. Pode continuar. Eu amo você, confia em mim do mesmo jeito que eu confio em você. Pode ver em mim, Dani, algum traço dele. E realmente, assim, vocês planejavam ter filhos juntos? Não. Você já sonhou em ser mãe alguma vez? Não. Mas vocês planejavam prosseguir uma vida juntos, certo? Eu queria. Então, é isso que está em jogo, sabe? Você está pedindo para isso acontecer de novo.
Então, tenta realmente evocar a presença dele, ver a imagem dele e trazer como se essa pudesse ser uma possibilidade nesse momento. Tá. Vamos lá. Posso do começo? Vamos do Eu Amo Você? Tudo bem, eu sei que pode parecer meio frio agora, mas vamos seguindo, assim. Monólogo interno, depois texto, tá? Vai lá. Pode falar o nome dele. Eu amo você, fulano. João, pode entrar? Oi? Eu amo você, Adriano. Confia em mim. Do mesmo jeito que eu confio em você. Assim, juntos a gente vai longe. Agora o texto. Agora o texto. Surfa nessa onda, não deixa ela acabar, não. Surfa nela. Eu não entendi. Porque o que você fez isso comigo? Eu estava lá esperando você e você não foi me buscar. Você simplesmente desapareceu. Lembra de você naquele dia, Dani, como você se sentiu, a cara que você ficou, tá? Vai lá, volta para aquele dia. Quando a gente fala, a gente volta para a lembrança, para como a gente se sentiu. Eu não entendi o que aconteceu naquela noite. Você me disse que ia me buscar e não foi. Aí eu cheguei em casa como sem entender o que estava acontecendo. Por que ele não foi me buscar? Eu não entendi o que aconteceu naquela noite. Agora volta pro Eu Amo Você e manda texto, tá? Bora. Eu amo você. Confie em mim do mesmo jeito que eu confio em você. Assim, juntos a gente vai longe. Eu não entendi o que aconteceu naquela noite. Você saiu sem dizer nada, pegou sua mala e saiu, e eu fiquei aqui com cara de trouxa. Aí você me liga um mês depois dizendo que como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma amiga que sempre me diz, tenha olhos para ver, e eu estou tentando. Eu já até coloquei um holofote para te ver, lembra? Mas eu continuo sem entender. Agora, monólogo interno, a lembrança monólogo interno. Lembra daquele dia que a gente saiu tarde lá naquela festa do Marista? A gente foi andando até o da Silva. E aí lá eu pedi você em namoro e você todo sério, né? Todo mental. E você disse sim. É só isso que eu quero. Eu quero que você continue dizendo sim para mim.
Fica comigo. Agora volta da lembrança o texto. Lembra daquele dia que a gente saiu tarde daquela festa? A gente voltou andando para casa. Você meio bêbado, cantando para mim. É só isso que eu quero. Eu quero que você continue cantando para mim. Fica comigo. Fica comigo pelo menos só até eu conseguir ficar sem você. Depois você pode ir embora. Ótimo, Dani. Agora eu vou pedir para você começar tudo de novo. E funciona bem para você a questão de vê-lo na sua frente. E de enxergar o Adriano e realmente dizer para ele tudo o que você sente. Como se dessa conversa dependesse vocês ficarem juntos. Sabe? Então procura em mim um traço dele e fala para ele. E se em algum momento você sentir que a emoção veio, surfa na onda dela, se ela foi, não busca, vai nele, vai na conexão com ele e no que você precisa que ele saiba, tá bom? Se precisar fazer monólogo interno, momento anterior, faça, senão já pode ir direto, tá bom? Eu fiquei tão feliz quando você me ligou dizendo que queria me ver. Meu coração ficou saltitando como está agora. Aí eu pirei, né? Eu fui até a biblioteca atrás de autores que me dissessem tudo o que eu queria para você, mas eu vi que eu estava sendo uma boba, só eu sabia o que te dizer. Eu amo você. Confia em mim. Do mesmo jeito que eu confio em você. Assim a gente vai longe. Eu não entendi o que aconteceu naquela noite. Você saiu sem dizer nada, pegou a sua mala e saiu me deixando com cara de trouxa. Aí me liga um mês depois, como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma amiga que disse: tenha olhos para ver, e eu tô tentando. Eu até coloquei um holofote para te ver, lembra? Mas eu continuo sem entender. Lembra daquela noite que a gente saiu tarde daquela festa? A gente foi andando para casa. Você meio bêbado, cantando para mim. É só isso que eu quero, que você continue cantando para mim. Fica comigo. Fica comigo, pelo menos até eu me acostumar a ficar sem você. Depois você pode ir embora.
Ok, Dani, obrigada. Obrigada. Muito interessante, né? Ver que a cabecinha faz saindo fumaça, né? É normal, Dani, porque esse trabalho, gente, do monólogo interno e do texto, a gente fica fazendo durante um bom tempo em casa, né? Um bom tempo em casa, até unir uma coisa com a outra, a nível de que quando a gente vai falar a palavra do texto, vem a imagem que a gente ficou falando em casa e relembrando com os nossos sentidos, né? Então, assim, o que a Dani fez aqui agora para a gente é estar ao mesmo tempo no monólogo interno, no texto e na imagem dela e voltando para o texto. Então, a gente vê essa cabeça assim, tá, 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 tá. E ao mesmo tempo é tão bonito, né? Quando a vulnerabilidade ela chega, e ela chega de inúmeras maneiras, né? Quando você do nada para e sente vontade de rir, porque a lembrança é muito boa, né? E a gente vai junto com você, né? Sabe quando a gente olha para o nada e vê uma coisa, não fabricando, porque você está realmente lembrando. Né? É isso que me encanta, assim, na técnica, na verdade, porque vem umas coisas, né? Assim, você tá ali naquele seu monólogo interior e, assim, quando funciona é muito gostoso, porque você tá realmente ali inteiro, quando funciona. Não, e funcionou muito, Dani. Eu tenho certeza que você, pegando agora esse texto, né? Agora que a gente novamente fez um aprofundamento, né, nele. Se você continua essa pesquisa em casa e você realmente vai assentando as imagens nas palavras, sabe? Com certeza, com um pouco mais de treino, o momento que você ficou, isso sai daqui desse terreno e desce para o corpo, né, gente? A gente aterra, né? E aí, com certeza, esse texto tem tudo para ir ficando cada vez mais bonito, assim. Mas ele teve momentos muito bonitos já, Dani, muito bonitos mesmo, assim. Achei muito bonito, assim. É muito poderoso quando a gente vê que a pessoa viu alguma coisa ali de verdade, né? Que atravessa ela, né? E eu te agradeço, querida, pela sua generosidade, tá? Pela sua exposição em estar aqui com a gente, falando da sua vida e trazendo o seu jogo aqui para presentear, para fechar nossa cesta com chave de ouro. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a vocês também. Como já são 8h18, eu nunca consigo terminar na hora certa. Eu vou fechar a gravação, mas aí quem quiser ficar na sala para fazer perguntas, pode ficar à vontade, tá bom? Mas eu vou fechar a gravação agora. Dani, um beijo. Muito obrigada. Se quiser ficar também, fica à vontade, mas vou finalizando agora. Beijo grande, boa noite. Obrigada.